E aí, meu povo, mais um vídeo. Se tem um assunto que vocês sempre gostam quando eu trago aqui pro canal, é sobre colorimetria e sobre subtom de pele, que eu sei que pega muito. É difícil a gente entender, mas também quando a gente pega a base é muito divertido também. Então esse já vai ser o vídeo de hoje. Vamos tentar explicar para vocês de uma maneira um pouco mais fácil, né? Para quem não tá muito por dentro sobre colorimetria, vou tentar explicar bem mastigadinho aqui para vocês. Então se você já gostou, já aperte no gostei para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. E vamos lá para explicar para vocês. Gente, ó, primeiro a gente tem que caminhar. Vocês sabem que eu tenho que fazer etapa por etapa. Assim, pra gente poder chegar na parte do subtom, eu tenho que explicar pra vocês sobre a teoria das cores, né, desde o princípio. Se você já sabe, então vamos recapitular comigo, que a gente tem as três cores primárias. Então, a gente tem o azul, o vermelho e o amarelo. Por que que são primárias? Porque a partir delas a gente cria outras cores. A gente não consegue criar o azul, o vermelho ou o amarelo. Elas são primárias. Elas já são puras. A partir dessas três que a gente vai criar outras cores. Por exemplo, quando a gente estava na escola, que a gente cantava a música da Xuxa, lembra? Se a gente mistura o azul com o vermelho, a gente cria o roxo, o amarelo com o vermelho, laranja, o azul com o amarelo dá verde e por aí vai. Então, a partir dessas três cores primárias, a gente vai criando outras cores, que a gente chama de cores secundárias. E também tem as cores terciárias, que é o que? A mistura de uma cor primária com uma secundária. Por exemplo, também, se, por exemplo, eu pego o roxo, que é a mistura do azul com o vermelho, porém, eu vou misturar com uma cor primária. Vamos supor, o vermelho também. Então, eu vou ter a cor terciária, que geralmente a gente chama de vinho ou magenta, que é essa cor roxa, porém um pouco mais rosada, mais avermelhada. Então, essa seria uma cor terciária, tá? E a gente tem também quando a gente mistura as três cores primárias em si. E quando a gente mistura as três cores primárias em si, a gente cria o quê? A cor marrom, tá? Às vezes é marrom, às vezes preto, às vezes cinza, dependendo da quantidade de cada proporção de cor. Mas isso eu vou explicar daqui a pouco. Então, sabendo disso, que a gente cria o marrom com as três cores primárias, que o marrom seria o quê? O nosso fundo de pele, tá? Mesmo que você seja bem branquinha, a gente usa essa analogia de que todos nós temos o fundo de pele, assim, marrom, quando a gente tá falando de colorimetria, tá? Por quê? Porque se a gente cria essa cor marrom, porém vai adicionando branco, essa cor vai ficando bege, depois um bege mais claro, mais clarinho, e assim vai fazendo as cores de pele, né? Quando a gente vai construir uma base, a fabricação de uma base, seria basicamente essas cores, tá? Então, sabendo disso, como é que a gente chega na parte de subtom? Então, o que que acontece? A gente misturou as três cores primárias, criou a cor marrom. Então, a gente já tem a base, o tom marrom. Como é que a gente identifica o subtom? Assim, gente, quando a gente vai misturar as três cores primárias, a gente nunca mistura as quantidades iguais. 33%, 33%, 33%. Porque quando a gente faz isso, a gente não cria o marrom, a gente acaba criando a cor cinza ou a cor preta. A gente não consegue criar o marrom, porque o azul é uma cor muito intensa para isso, tá? Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, onde eu mostro como fazer cor de base usando essas três cores primárias, tá? Eu faço várias cores de base lá, falo um pouquinho também sobre subtom, tá? Então, depois de aqui, você já pode ir para lá para reforçar mais o aprendizado. Eu já posso montar aqui o nosso curso grátis aqui no YouTube, enfim. Então, a gente nunca vai usar as mesmas quantidades de cada cor, né? Então, sabendo disso, a gente começa a entender melhor sobre subtom. Por quê? Porque sabendo que eu misturo as três cores primárias, mas vamos supor que eu vou colocar mais quantidade de vermelho, mais quantidade de amarelo e só um pouco de quantidade de azul. Qual é a mistura do amarelo com o vermelho? Laranja. Então,
sabendo que eu vou ter mais concentração dessas duas cores nessa mistura, eu vou ter um marrom, porque eu misturei as três, porém ele vai ter um fundo mais alaranjado, que lembra, ele vai ter mais quantidade de amarelo com vermelho. Então a gente já sabe que a gente tem o marrom, mas com um marrom predominando por laranja, que é exatamente isso, o subtom. A gente tem que parar de pensar que só existe subtom amarelado, subtom rosado ou subtom neutro. Principalmente o neutro, tá, gente? Porque quando a gente fala neutro, neutro significa nada, zerado, apagado. E nunca vai ser assim. Nunca vai existir um subtom neutro, um subtom zerado. Ele sempre vai tender a uma cor específica, tá? Sempre que você for fazer essas misturas de cores, ela sempre vai tender ou ao amarelo, ou ao vermelho, ou ao laranja, ou ao verde, ou ao azulado, ou até mesmo ao cinza, se você errar na mistura. Mas sempre vai tender a uma cor específica. Nunca vai ser um neutro, tá? Então, vocês já podem tirar essa palavra do vocabulário de vocês na hora que for nomear subtons de pele, tá? Subtons de base. Então, para vocês entenderem, eu espero que eu tenha explicado da maneira assim que deu para todos os níveis entenderem, né? Para você ter essa base do que seria subtom, é basicamente isso. Eu misturo as três cores primárias para conseguir o marrom, porém dependendo da quantidade de cada pigmento que eu colocar, eu vou tender a uma cor específica. Então, teoria aplicada, vamos para a pele para demonstrar um pouquinho melhor para vocês como é que a gente faz isso. Se me perguntarem qual é o meu subtom de pele, porque na câmera não mostra tanto, né? Mas eu sou oliva amarelada, tá? Oliva, no caso, esverdeado amarelado. Porque, como eu disse a vocês, sempre vai tender a uma cor, nunca vai ser uma cor em específica, então a gente tem que contar também a temperatura. Então, no meu caso, eu tenho a temperatura de pele mais quente, então seria a oliva amarelada, tá? Assim como vai ter a oliva mais azulada, que é a temperatura mais fria. Então, às vezes a gente confunde, no meu caso, acha que é amarelada, mas depois que a gente trabalha percepção visual e olha bem, aí, gente, depois que vocês trabalham isso, vocês vão ver que todo mundo parece o Grinch. A maioria das pessoas, pelo menos aqui na minha cidade, a maioria, quando eu bato o olho, eu vejo um verde enorme assim. A maioria do pessoal é oliva, tá? Então é muito difícil achar alguém amarelada mesmo. A maioria é sempre oliva. Então assim, ó, peguei algumas bases aqui, ó, pra mostrar pra vocês um pouco na prática. Porque é muito importante a gente identificar isso sobre subtom quando a gente vai comprar base, que é na hora que a gente vai testar na pele, né? Principalmente se você não é maquiador, se você é só da automaquiagem, essa parte de subtom vai contar muito nessas horas, na hora de comprar a base, de testar a base. Então eu tô aqui com Boca Rosa, com essa da Catherine Hill, com a da Negra Rosa. Essa da Negra Rosa já dá pra ver que ela é bem escura pra mim, né? Mas é mais pra gente brincar um pouquinho com os subtons dela. E a minha paleta da iMagic, né, que eu sempre falo pra vocês. Gente, por que eu sempre indico ela? Tem várias outras, né? Mas eu sempre indico ela porque é uma qualidade muito boa, são várias cores e o preço também é muito em conta. Eu acho que eu paguei R$100 nela, paguei uns R$100 mais ou menos nela, tá? Às vezes vocês me perguntam onde eu comprei, na época eu comprei na Shopee, já tem mais de um ano que eu comprei, tá? Então assim, eu tô com essa base aqui, a Dark 1 da Negra Rosa, tá até no fim já, tá só com o bichinho dela. Eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó, que vocês já percebem como ela é muito escura pra mim. Então, no caso aqui, vai ser um bônus, né? Eu sempre falo pra vocês que eu sempre prometo uma coisa e entrego a mais. Então, aqui, além de subtom, que a gente vai brincar, eu também vou entregar pra vocês sobre tom, né? Como ajustar o tom também, né? Ó, tô com essa base aqui da Boca Rosa também, que já tem resenha dela no canal. Vou deixar aqui no card também. E lá mesmo eu falei pra vocês que ela fica laranja na minha pele, tá? Talvez no vídeo não mostra tanto, porque acho que as luzes fortes assim, mas pessoalmente, gente, ela é muito laranja. Ó, botei aqui. Ó.
E outra coisa também, pra gente identificar subtom de pele, isso também é muito importante. A gente sempre vai identificar tom e subtom por comparação, tá? Vou dar um exemplo, eu sempre tenho que dar um exemplo. Gente, ó, eu tenho esses dois batons aqui, avermelhados, tá? E se eu pergunto pra vocês qual que é o mais claro, qual que é o mais escuro, ou então qual que é o mais quente e qual que é o mais frio, vocês já vão saber responder, porque tá um contra o outro, né? Um em comparação com o outro. Esse aqui mais claro, esse aqui mais escuro, esse aqui mais quente, esse aqui mais frio, ok? Beleza? Mas, e se eu coloco este aqui do lado? Este batom avermelhado do lado? Comparação. Se eu tiro esse, por exemplo. Agora mudou, né? Agora esse aqui que é mais quente e mais claro e esse que é mais escuro. E agora com os três. Esse aqui que era mais escuro, agora ficou mais claro perto desse. Mas perto desse ele fica mais escuro. Então, para subtom e tons de pele, vai ser sempre assim também, tá? É sempre por comparação. Então, no caso aqui, se essa da Boca Rosa... Deixa eu guardar esses batom primeiro. Então, no caso aqui, se eu comparo essa cor dessa base da Negra Rosa com a minha pele, tá mais... Deixa eu cobrir aqui, ó. Tá mais laranja, mais escuro, né? Mas como ela tá do lado dessa da Negra Rosa, sempre confundo, Boca Rosa, Negra Rosa, tudo rosa. Como tá do lado dessa, já parece que tá mais do meu tom de pele, né? Porque tá em comparação com essa. Então a gente sempre tem que prestar atenção nisso também, na hora de identificar subtons de pele. Isso é bem importante, viu? Não se esqueça que isso aqui que é o pulo do gato. Vou aplicar, agora eu vou aplicar aquela da Tio, mas eu acho que ela vai ficar clara e eu não quero... Eu quero trabalhar mais subtom hoje, tá? Então, vou aplicar essa aqui da Xiglan, tá? Então, vou botar só um pouquinho dela. Essa base aqui, talvez no vídeo ela vai ficar da cor exata da minha pele. Mas, ela fica um pouquinho laranja também. Não muito. Não muito, mas ela fica. Porém, ó, olha a comparação também. E aí vocês percebem, conforme eu vá colocando uma base do lado da outra, a anterior vai ficando mais laranja. Vocês lembram, né? Quando tava só essas duas aqui, essa da Boca Rosa parecia ser do meu tom de pele. Mas agora que eu botei uma que é bem mais aproximada do meu tom de pele, essa da Boca Rosa realçou. Então, como é que a gente vai mudar isso aqui, tá, gente? Olha, gente, já vou dizer pra vocês que quando eu faço os vídeos aqui pra vocês, eu sempre faço espontâneo. Primeira espontaneidade, eu não ensaio nada. Então, aqui eu faço sempre ao vivo aqui com vocês, tá? Então, caso dê errado, vamos esperar que não, mas caso dê errado... Porque sim, eu entendo do assunto, mas eu não sou nenhum mágico, né? Enfim, vou usar aqui a nossa paletinha da... Eu mesmo me derrubo, né, minha gente? Gente, vamos começar com esta aqui, né? A gente tem o quê? O tom, que tá muito escuro. Então, primeiro vamos ajustar o tom dela. Então, primeiro vamos no branco. Tá, ó. Vamos no branco. Peguei aqui, ó. E vou com batidinhas nela, tá? Vou se posicionar bem. Ó. Vou tentar não invadir a outra base, né? Eu não devia ter botado uma muito próxima da outra. Ó. Vocês percebem que já vai mudando, né? Mudei. Vou misturar bem aqui. Mudei o tom. Aquilo que eu falo pra vocês, né? O tom já foi. Falta o subtom. Vocês conseguem ver aí? Aqui, ao vivo, eu ainda vejo alaranjado. Que ela é mesmo o subtom alaranjado. O branco, ele não muda subtom, tá, gente? Ele só muda o tom. Então, o subtom ainda permanece aqui, que era aquele laranja. E como eu disse a vocês, o meu subtom de pele é oliva amarelado. Então, se a base tem o fundo alaranjado, então
tem mais concentração de vermelho e amarelo. Então, tá faltando o quê? Azul. Mas se eu colocar azul, lembra que o azul é muito intenso? Se eu colocar azul, eu vou escurecer de novo aqui. Então, eu vou usar o verde. O verde é a mistura do azul com o amarelo. Então, eu meio que tô diluindo o azul com o amarelo, deixando ele mais suave. Por isso que é o verde, tá? E eu poderia usar até esse azul aqui, ó, que é o azul mais claro. Que é o quê? O azul com o branco. Daria certo também, mas como eu já clareei com o branco, eu vou só no verdinho, tá? Vamos pegar aqui, vou pegar pouquinho. Então, bem pouquinho aqui com o mesmo pincel. E vamos ver se ele vai sumir na minha pele, né? Que é esse o intuito. Acho que ficou, ó, verde demais, então eu vou pegar um pouquinho de amarelo, tá? Então, vocês viram que ficou bem verdinho, então eu vou com um pouquinho do amarelo. Já tá se igualando mais com a minha pele. Vocês percebem a diferença? A cor que era aquela base? Eu tô fazendo aqui na pele, mas vocês não vão fazer, né, minha gente? Pra mim dá mais trabalho assim. Eu tô fazendo porque é a dinâmica do processo pra ensinar pra vocês, né? Mas quando vocês for fazer, vocês vão fazer na plaquinha. Com o tempo, vocês vão decorando a quantidade de pigmento que precisa para ajeitar. Ó. Um já foi, faltam 2. Ok, minha gente. Agora vamos para esse boca rosa. Eu espero que não tenha secado e não me atrapalhe para poder fazer, né, a misturinha aqui. Então vamos para esse da boca rosa, que é praticamente a mesma. Vocês percebem agora como ficou bem escuro, né, esse da boca rosa? Agora que sumiu, né, aquele da negra rosa. A mesma coisa, alaranjado e um pouquinho escuro no tom de pele. Então, vamos começar com o tom. Vou pegar bem pouquinho do branco. Bem pouquinho. Tô usando o mesmo pincel, né? Bem pouquinho. Nossa, tá bem seca. Espero que eu consiga misturar aqui. Muito seca. Acho que vai dar. Vamos amolecendo ela aqui. Ó, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir com um pouquinho do azul, só pra mostrar pra vocês, tá? Esse azul, bem pouquinho. Que aí ele vai tirar esse fundo alaranjado, tá? Assim, eu vejo muitas blogueiras por aí, alguns vídeos, ensinando a aplicar este azul aqui. Tá com a base alaranjada? Aplica esse azul e melhora. Gente, não faz isso, tá? Não faz isso. Lembra do que eu falei? O azul, ele tem a mesma intensidade do preto. Então, se você aplica somente o azul, independente da quantidade de laranja que vai ter nessa base, ela vai escurecer mais ainda a sua base e pode até acinzentar. Então, eu tô aplicando esse porque é um azul clarinho. Então, tipo, diluiu esse azul com o branco, tá? Tem até um pouquinho assim de amarelo, né? Que é aquele azul turquesa que a gente chama, tá? Então, vou até pegar um pouquinho de amarelo também por garantia, ó. Porque o azul é muito perigoso. E vou aqui, ó, tentar tirar esse alaranjado, né, ó. Isso vai dar certo, porque tô sentindo a base seca. Chega a tá emperrando aqui quando eu passo o pincel. Olha, vocês percebem como ela escureceu? Só com aquele tiquititinho de azul. Agora vocês imaginam se fosse um azul escuro. Como ia ser, né? Vocês percebem? Vocês estão percebendo? Vocês vão perceber isso por quê? Porque vai ter duas cores do lado em comparação, tá? Se tivesse só ela aqui, vocês não iam conseguir ver a diferença. Mas como tem essa do lado como comparação, vocês conseguem ver melhor como tá um fundo esverdeado aqui, tá? Então eu vou vir com mais amarelo e um pouquinho do branco. Então, por isso que eu indico melhor usar o verde, porque o azul é perigoso. Percebe? Até pra mim, que sei disso, tenho consciência disso,
mas às vezes o negócio pega, né? Ai, Tiela, ficou verde, então por que eu não posso usar o vermelho, já que o vermelho é complementar do verde? Mas a gente tem que olhar aqui, gente. Beleza, na teoria é isso mesmo, mas lembra do que eu falo pra vocês, que sempre que eu faço vídeos assim sobre camuflagem de mancha, sobre colorimetria, eu explico sobre isso. Intensidade, tá? O vermelho, ele tem uma intensidade muito maior do que o amarelo. Então aqui eu só preciso de um pouquinho de pigmento para tirar aquele esverdeado. Se eu meto um vermelho aqui, mesmo que seja pouquinho, eu posso acabar acinzentando, eu posso acabar trazendo muito vermelho e acabar deixando alaranjado. Então corre mais risco. Então, via das dúvidas, vá no amarelo. Se você quer usar o laranja, mistura o vermelho com o amarelo para deixar aquele laranja mais mostarda, aquele laranja mais amarelado, né? Cor terciária. Gente, eu explico tanto pra vocês. Olha só, já sumi aqui. Explico tanto pra vocês que eu acho que eu mereço que você dê um like nesse vídeo agora, viu? E se não se inscreveu, eu acho que já é digno de você se inscrever também, viu? Porque eu explico tanto aqui e é coisa que vocês não encontram nesse YouTube, tá? Eu devia fechar todos esses vídeos aqui e botar pago ou num curso online, mas não, tá tudo aqui de graça pra você, então eu mereço pelo menos um like de você, né? Momento desabafo. Olha só, sumi com a cor, tá? Deixei igualado com a do lado, ó. Agora que eu sumi com as duas, vocês percebem aquilo que eu falei? Essa base da Xiglan, antes vocês não viam diferença nela com a minha pele. Mas agora que eu sumi com as outras duas, vocês percebem como ela tem um fundinho alaranjado? E ela também é bem sequinha. Vamos ver se eu vou conseguir ajeitar ela. Eu vou correr o risco e vou aplicar aquele azulzinho de novo, tá? No lugar do branco, eu acho que se eu aplicar branco, eu vou deixar claro demais. Então, eu vou vir com esse azulzinho, um pouquinho, acho até que eu peguei demais, e amarelo, tá, ó, olha lá, aplicando, se eu consigo misturar, porque tá bem sequinho, essa base da Xiglan é bem seca. Tô botando uma forcinha aqui pra poder... Tá, tô misturando aqui. Eu tenho que olhar no meu espelho e aqui pra ver como é que tá, né? Porque aqui tá de um jeito. Eu tô achando, olhando aí na câmera, que tá... na câmera tá ok, né? Como sempre. Mas aqui eu vejo que ela tá muito amarelada. Mais amarelada do que a que tá do lado, né? Então... vou aplicar um pouquinho do branco, tá? Ai, Tiela, se tá amarelada, por que não usa lilás? Que é o oposto. Gente, lembra? O lilás é o quê? Azul com vermelho. Então, se eu arriscar meter o lilás aqui, eu posso escurecer, posso acinzentar. Então, gente, não vá muito pela teoria, tá? A teoria é isso mesmo. O amarelo... é complementar do roxo, né? Então, para tirar o amarelado, a gente usa o lilás. Mas não tá aquele amarelado Simpson para eu poder recorrer ao lilás. Tá só um amarelo suave. Então, vamos de boa aqui. Botar um branquinho. Agora, a gente vê a cobertura da base. Eu vou subindo aqui, ó. Mas eu acredito que eu já cheguei. Esfumar mais essas bordinhas, né, pra sumir mais na pele. Então, ó, cheguei, usei 3 bases diferentes pro meu tom de pele. A última não era tão diferente assim, mas agora, né, vocês comparam, que é sempre por comparação. Então, usei 3 bases aqui e sumi na minha pele, deixei do tom exato na minha pele, usando apenas a colorimetria e a teoria das cores, tá? Então, já me conta o que é que vocês acharam. Vou finalizar minha pele aqui, só pra finalizar o vídeo com vocês, tá certo? Então, coisa bem rapidinha, vou nem mostrar muito, tá? Só
aplicar uma basezinha, blush, máscara de cílios. E aí eu volto para finalizar o vídeo com vocês. E é isso, meu povo. Fiz uma coisa bem basiquinha aqui, nada demais, tá? Só máscara de cílios e batom. E é isso, eu já quero saber da sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou. Se deu para vocês pegarem as dicas, né? Se viram essa chavinha na mente de vocês, que é muito importante esse feedback que vocês me dão. Assim eu posso saber que vocês estão gostando e posso trazer outros vídeos similares, tá? Já vou deixar aqui na tela outros 2 vídeos como sugestão, se você quiser fazer maratona dos vídeos do canal. Tem muito vídeo sobre colorimetria, viu? E é isso, um beijo.